Olá, graça e paz, bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. É uma alegria estar com vocês nesta manhã de domingo para mais uma escola dominical. E hoje, um dia muito importante para a nossa cidade, um dia importante para todas as cidades do nosso país, porque muitas pessoas, muitos eleitores já estão indo às urnas para escolher aqueles e aquelas que irão governar as cidades, tanto prefeitos quanto vereadores. Eu creio que você já orou, que você já se colocou diante da presença do Senhor e já está aí pronto para votar. Se ainda não votou, né? Logo mais à tarde você vai também exercer o seu papel de cidadão, de cidadã, e com certeza será um tempo proveitoso, né? Porque nós precisamos, antes de tudo, orar e escolhermos aqueles ou aquelas que vão nos representar diante de um cargo público. Então, que Deus abençoe o nosso dia de hoje, que Deus abençoe esse tempo. Pedimos que você fique com a gente, né, por uma hora aí, estudando a palavra de Deus, nossa escola dominical, que com certeza vai edificar muito a sua vida e vai fazer com que você cresça no conhecimento da palavra do Senhor. Então, seja bem-vindo você que está aqui conosco, você que está participando, que Deus abençoe. Antes de qualquer coisa, nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre esse tempo de escola dominical. Vamos orar? Convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma escola dominical, onde vamos estudar a tua palavra, onde vamos, ó Pai, mergulhar, onde vamos aprofundar no conhecimento das sagradas Escrituras. E nós temos estudado, Senhor, nesses últimos tempos, o livro do Apocalipse, e pedimos, Pai, que o Senhor continue falando conosco através desse livro tão importante. Abençoe a vida da professora Sandra, abençoe a vida daqueles irmãos e daquelas irmãs que estão nos acompanhando nessa manhã, que o Senhor esteja cuidando de cada um e de cada uma e trazendo a nós o entendimento destas palavras de vida que nós vamos estudar agora. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Muito bem, pessoal, vamos ao estudo da nossa escola dominical. Nós temos estudado aqui essa revista, né? A revista Apocalipse, Eis que venho sem demora. E hoje nós já estamos na última lição. Foi um tempo precioso de aprendizado, de crescimento do livro do Apocalipse. Então, eu quero chamar aqui a nossa professora de hoje, professora Sandra Santos. Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma aula aí sobre o livro do Apocalipse. Bom dia, pastor. Vamos lá, né? Sempre um prazer parar para estudar um pouco mais a palavra, conhecer um pouquinho mais o que Deus deixou para nós. Muito bom estar aqui. Sandra, foi bom demais estudar essa revista, né? Quanta coisa a gente aprendeu sobre o livro do Apocalipse. Eu me lembro que no início do ano nós começamos estudando aqui a revista de forma presencial. Eu lembro que foi uma briga lá para o pessoal entrar na sala na classe de Apocalipse, né? Briga no bom sentido. Todo mundo queria estudar Apocalipse. No fim, já estamos encerrando essa revista, mas eu creio que foi muito precioso esse tempo estudando o livro do Apocalipse, né? Sim, é um livro, como nós falamos no início, né? Quando nós começamos lá presencial lá na igreja, né? Na nossa sala, é um livro que tem gente que tem medo até de estudar, né? Falou em Apocalipse, a pessoa pula para trás, fala assim, ai, não, tem muita coisa ali que me dá medo, é melhor não, deixa ele quietinho lá, né? E aí, aos poucos, nós fomos vendo que é um livro de amor, amor de Deus por nós, um cuidado de Deus que ele mostra que ele sempre estará conosco, né? Que enquanto nós não nos afastarmos dele, ele também não se afasta de nós. Então, a mensagem central do livro é uma mensagem de amor, que nada tem a ver com medo, com aquele Deus que Exato. muitas pessoas têm na cabeça maldoso, que pesa a mão. Não. O Apocalipse nos mostra um Deus de amor. Exato, Sandra. E aproveitando, né, eu queria que os irmãos testemunhassem, você que está assistindo a gente aí em casa, nessa manhã de domingo, como foi para você
estudar com a gente o livro do Apocalipse. Você aprendeu, você cresceu, né? Eu creio que você pode testemunhar até para a nossa edificação, para que a gente possa se sentir aqui bem, né, Sandra? Que é o objetivo de que tudo que a gente fez aqui não foi em vão, mas a gente queria ouvir o testemunho de vocês que estão nos acompanhando aí hoje, a nossa última aula praticamente da revista, da Escola Dominical. Eu creio que o Eduardo está planejando, e no próximo domingo, fazermos um jogo de perguntas e respostas a respeito do livro de Apocalipse, mas esta é a última lição. Então, testemunha aí, coloque aí o que você achou, o que você aprendeu, foi edificante para a sua vida? Você aprendeu alguma coisa que você nunca tinha ouvido? Eu creio que sim. Então, a gente quer ficar sabendo. Você pode comentar aí no chat, deixar para a gente aí o seu testemunho, que eu tenho certeza que vai nos edificar e muito. Aliás, Sandra, hoje o tema você já está vendo aí na tela, você que está acompanhando a gente, a bela conclusão do Apocalipse. Por que que é bela assim? Por que a gente pode chamar de que é uma conclusão bela? Porque a gente já viu besta, a gente já viu dragão, a gente já viu tanta coisa Fogo horrível. caindo do céu. Taça sendo derramada, praga. Gente, tanta coisa, e agora a gente vai falar de uma bela conclusão. Que história é essa? Tudo de Deus é assim, né? Por mais que no primeiro momento você pense que não é bom, mas tudo de Deus sempre é muito bom, não é? Desde que busquemos nele, esperemos nele, com certeza o final sempre é bom. E não podia ser diferente em relação ao livro de Apocalipse. Vamos começar então. A nossa revista, ela começa falando a respeito do livro de Gênesis em contraste, em contraponto, né? Não seria contraste, seria em contraponto com o Apocalipse. E é muito interessante isso. A beleza já começa aí. Porque a Bíblia nos traz um Deus que escreveu o início da história. E é o mesmo Deus que agora escreve o final dessa história. Por mais que muitos digam que Deus nos abandonou em algum momento da história humana, que ele já não ouve mais, que ele abandonou a sua criação, porque existe uma fala nesse sentido, né? Que Deus abandonou a sua criação. Ao lermos a Bíblia, principalmente quando nós pegamos aí como base Gênesis e Apocalipse, nós vemos que não, que existe um fio condutor nessa história. E esse fio condutor chama-se Deus, a sua vontade perfeita, a sua vontade que em tudo é cumprida, como a Bíblia também nos diz, não é? Então a revista ela fala justamente isso. E quando nós olhamos para Gênesis e quando nós olhamos para Apocalipse, nós podemos ver que nesse meio, né, entre esses dois livros, todo um plano foi cumprido. Quando Jesus proclama na cruz, está consumado, foi consumado um plano que teve várias etapas para que ele fosse cumprido. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa muito interessante, eu lembrei disso agora aqui. Ele disse assim que o homem, ele foi criado perfeito à imagem e à semelhança de Deus. Em determinado momento, como se fosse uma doença, uma gripe que alguém pega, ele se contaminou com o pecado. Né? Ele pegou o pecado. E como uma doença que precisa de vacina, para que o homem não ficasse mais doente com o pecado, ele precisava de uma vacina. E o único capaz de providenciar essa vacina era o que havia criado esse homem, que conhecia sua criação e sabia tanto os efeitos da vacina, bons, quanto algum efeito colateral, como algum desvio. Ele sabia de todas as coisas e providenciou essa vacina. Ele manda Jesus como a vacina contra o pecado que o homem havia se contaminado. E a partir do momento que o homem ele toma essa vacina, ele se livra desse mal. Ele começa a vislumbrar uma outra vida, uma vida com saúde, uma vida livre dessa doença, né? Para que um dia ele possa cumprir o final propósito de Deus. Então eu acho muito maravilhosa, muito de Deus assim essa analogia,
Porque ao analisarmos Gênesis e Apocalipse, nós podemos ver dessa maneira, que o homem que erra, que é criado lá em Gênesis, Deus não o abandona. Deus providencia uma maneira para que esse homem possa retornar à sua vontade, né, a vontade perfeita de Deus, e ter novamente um relacionamento com Ele. Então, a revista, ela inicia dessa maneira, fazendo essa analogia, né? Uma história que começa no Éden, termina aqui no Apocalipse. E ele traz um estudo de caso muito interessante, que eu achei muito bom trazer aqui para vocês, esse estudo de caso que a revista traz para nós. Ele diz assim, que você recebe uma notícia que você receberia uma visita muito importante. Mas que visita importante seria essa? A visita de um rei, o seu rei, o rei da sua terra. Ele vem te visitar, ele manda um mensageiro avisar que ele vem te visitar. E aí você fica muito contente, né? Você começa a se preparar para a visita desse rei. Mas e se esse rei, na sua perspectiva, você acha que ele começa a demorar muito? Né? Nossa, mas está demorando. Qual é a sua atitude? Os seus preparativos, eles continuam? Ou você vai viver a sua vida, né, do jeito que você viveu, e aí um dia se voltar a proclamar que esse rei está chegando, você corre para poder fazer os preparativos novamente. Como você vai viver? A sua vida, ela muda, sabendo que um rei pode te visitar? Ou você continua praticando as mesmas coisas sem pensar que esse rei disse que viria te visitar? Você pensa que é mentira, que ele não vem mais? Então ele coloca esse tipo de reflexão, né? O que nós faríamos se nós recebêssemos uma mensagem dessa? Que o rei viria nos visitar em nossa casa. Aqueles primeiros preparativos de deixar a casa arrumada, de preparar uma comida, né, alguma coisa boa para oferecer para esse rei, o melhor da sua casa para oferecer para esse rei, conforme os dias fossem passando e ele não aparecesse, você iria abandonar, né? Ou você manteria esse ritual todo, nessa preparação toda, na certeza que se o rei falou que vinha, ele vem, porque o rei que eu conheço, ele não falha nas suas palavras, na sua promessa. Qual será que seria a nossa atitude? Como temos vivido a nossa vida? E aí nós entramos aqui no nosso texto, né, de Apocalipse 22, de 6 a 21. Eu peço, por favor, pastor, se você puder fazer a leitura de Apocalipse 22, de 6 a 21, para nós podermos começar a trabalhar o texto. Claro, vamos lá. Apocalipse 22, os versículos de 6 a 21. Então, convido você que está aí assistindo a gente, além da Bíblia, pegue aí o seu caderninho de anotações, né, pegue aí o seu bloquinho de anotações, que com certeza algumas coisas serão importantes você anotar aí para nós aprendermos juntos. Então, vamos ler comigo? Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler, então, a partir do versículo de número 6, diz assim: O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo.
Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Maravilhoso. Que texto lindo, lindo, lindo. Não podia ter outro título essa aula de hoje. A bela conclusão. Acho que poderia ser até a maravilhosa conclusão de Apocalipse, né? Vamos lá, então. Vamos olhar um pouquinho para o texto, né? Verso 6. O que eu gostaria de chamar a atenção, então, de algo ali no verso 6, quando ele fala a respeito do anjo, né? Ele fala a respeito do anjo que foi enviado para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Essa palavra anjo, aí é importante nós falarmos sobre ela, porque em alguns lugares da Bíblia, nós encontramos essa referência a anjos, né? Só que existem palavras diferentes para para anjos diferentes, vamos colocar assim, né? Quando a palavra é angelos, que no grego quer dizer mensageiro, ela é escrita de uma maneira na Bíblia. No hebraico eu não lembro agora qual é a palavra, mas é escrito também de determinada maneira. Agora, quando é uma teofania, ou seja, quando é o próprio Deus, a pessoa de Jesus, né, que aparece, e o autor do texto, ele coloca como o anjo do Senhor, ele vem escrito de maneira diferente na Bíblia, tá? Certinho, agora eu não lembro para falar para os irmãos, mas parece que tem lugares que vem com letra maiúscula, né? A palavra, ela é outra, não é angelos, né? É outra palavra, não é essa que vem no texto original, pelo menos o original que chegou para nós, né? Então, é importante nós ressaltarmos isso. Por quê? Porque quando é um enviado de Deus, um mensageiro de Deus, acontece o que aconteceu aqui no texto de Apocalipse. Ó. Vamos ver o que acontece ali? Ele diz assim, lá no 8 e no 9, né? E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Perceba que o anjo, ele não aceita a adoração. Porque ele sabe que o único que deve ser adorado é Deus. Tá? Então, é um anjo do Senhor? Sim. Isso é uma prova cabal que é um anjo do Senhor. E que é um anjo. Não é a pessoa de Jesus. Porque ele não aceita a adoração. Então, é um anjo. E ele se identifica, né? Ele diz aqui, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, e eu sou dos seus irmãos, profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adorem a Deus, tá?
Então, é muito interessante nós vermos isso. Isso tem que nos chamar a atenção. Por quê? Porque nós vivemos num tempo que nós vemos seres humanos aceitando a adoração, não é? E muitas vezes até travestidos dentro de igrejas. E nós vemos no livro do Apocalipse que nem o anjo enviado pelo Senhor, ele não aceitou a adoração. Ele não aceitou que ninguém o reverenciasse, que ninguém o adorasse, que ninguém se prostrasse diante dele. Então, isso é muito importante, para que nós tenhamos a consciência que para Deus, cada coisa tem o seu lugar. E a adoração que é devida a Ele, Ele não divide com ninguém. Isso é pecado, adorar a alguém, adorar a algo no lugar de Deus. Tá? E isso vem aqui mostrando para a gente nesses versículos em relação à figura desse anjo. Então já é algo aí para nós aprendermos, ok? Vamos continuar. Aí aqui, ó, versículo 10. Isso aqui também é muito interessante. Versículo 10. Não celes as palavras, porque o tempo está próximo. Eu queria fazer um paralelo aqui. Lá em Daniel 12:4, vamos abrir rapidinho a nossa Bíblia lá? Daniel 12:4. Daniel 12:4, ele diz assim. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Olha que interessante. Nós vemos aqui, no verso 10 de Apocalipse 22, disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E lá em Daniel, nós vemos o quê? Cele. Né? Até que, quando? Até o tempo do fim. Percebam, lá em Daniel, né, tanto tempo antes da vinda de Cristo, já havia revelação em relação ao fim. Mas ainda não era o momento. Então há ali um direcionamento de Deus no sentido de cele esse livro. Segura um pouco aí. Quando que esse livro será novamente resgatado? Quando que falaremos de novo a respeito das coisas do fim? Quando o tempo se aproximar. E quando esse tempo se aproximou? A partir da vinda de Jesus. Então, o tempo ele começa a ser contado a partir da vinda de Cristo. Desde o momento que Jesus veio, o fim já começa a se aproximar. Ele mesmo diz isso. Quando ele promete a sua vinda, a sua segunda vinda, ele está anunciando o fim. Ele está anunciando o fim, o fim da história humana. Pelo menos da maneira que nós a conhecemos. Então, é muito interessante nós vermos isso, porque isso está na Bíblia já, né, desde o Antigo Testamento. Isso traz força para o nosso texto. Então, em determinado momento, Deus diz o que a Daniel? Guarda esse texto, sela. Não é momento ainda. Um dia vão estudar muito esse texto. Um dia eles vão tentar entender esse texto. Mas agora não é o momento. E aí, quando você olha em Apocalipse, não, agora é hora de proclamar. E é interessante quando nós olhamos os documentos antigos, porque como era o documento antigo, né? Então, por exemplo, um rei ia mandar um documento, uma carta, alguma coisa para alguém. Ele colocava o quê? Aquela cera, né? E selava ali com a sua marca. Quando que esse documento era aberto? Quando ele chegava ao seu destino. Quando ele tinha que ser lido. Aí abria-se o selo e aquele documento era lido para o seu fim, né? Para a finalidade pela qual ele foi elaborado. É a mesma coisa que nós vemos aqui. Agora, em Apocalipse, ele diz o quê? Agora é a hora. Vamos entender agora as coisas sobre o fim. Foi proclamado, está aí, está diante de vocês. É hora de entender. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar para esse texto. Vamos continuar aqui, versículo 11. O versículo 11 diz aqui:
Continua o injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então ele está dizendo o quê aqui? Ele está dizendo que é momento de nós tirarmos proveito disso que está sendo colocado diante de nós. Se você quer tirar para o bem, que tudo está sendo consumado, você crê na mensagem da Bíblia, então é hora de você tomar uma posição na sua vida, né? É hora de você olhar para essa mensagem e falar, pera um pouquinho, eu acredito nisso aqui. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero realmente esse céu que está prometido aqui. E para o mal também. Aqueles que pensam assim, vai tudo acabar mesmo, deixa eu aproveitar a minha vida, fazer aquilo que eu quero fazer, né? Deixa a vida me levar, tá bom assim. Então, tá chegando o final, tá? Você quer se acabar em alguma coisa? Então agora é a hora, vai lá e se acaba. Né? Infelizmente tem gente que pensa assim, né? Mas não é o plano de Deus. O plano de Deus em deixar tudo isso para nós é justamente para nos alertar, para que nós possamos ir pelo melhor caminho, para que possamos estar com Ele, tá? Então, é nesse sentido, tá, gente? Não deixa a vida te levar, não. Ouça a voz de Deus. Vamos lá. Versículo 12. Versículo 12, ele diz, então, eis que venho sem demora e comigo está o galardão. Isso é muito importante, gente. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui, ele se identifica mais uma vez como juiz, tá? Eu vi uma colocação que eu achei, assim, muito interessante. Dizia o seguinte, que as boas obras não nos levam para o céu, tá? A Bíblia nos diz isso. As boas obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as boas obras para o céu. A partir do momento que você se apresentar diante do trono, como eu disse na outra aula que eu estive aqui, os livros serão abertos. O livro das suas obras e o livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida, né? Lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então, a sua salvação está garantida. Mas o galardão, ou seja, aquela recompensa que Jesus tem para você, por tudo aquilo que você, né, buscou nele forças, por tudo aquilo que você tentou fazer, para andar segundo a vontade dele, se aproximar cada vez mais dele, fazer aquilo que ele gostaria que você fizesse na sua vida aqui na terra. Tudo isso também será lembrado, né? Não é só a salvação e você se recolher num cantinho e lá você viver isolado, pronto, eu estou salvo, agora eu vou viver aqui numa vida contemplativa e vou ficar aqui segurando a minha salvação. E pronto, acabou. Não. Sandra, inclusive, aproveitando, é uma dúvida que muitas pessoas acabam tendo, né? Porque a Bíblia, ela fala do galardão e ela fala da vida eterna. Então, muitas pessoas já ouvi falando a respeito, e aí você entrou num assunto bem interessante, porque acho que a gente pode esclarecer agora, né? Porque muitas pessoas acham que você não vai ser considerado tudo que você fez aqui. É claro que nós não somos salvos por obras, né? Não é por conta disso que nós iremos ao céu, até porque a Bíblia nos garante isso. Mas, então, como que a gente podia tirar essa dúvida em relação às obras, né? Se vão ser levadas em consideração, e o galardão, porque se todos vão ao céu, o que seria esse galardão que a Bíblia tanto fala? Eu acho que a gente podia esclarecer isso agora. Uma vez eu estava conversando com alguns jovens, né, a respeito de... A gente estava falando a respeito disso. E aí, essas moças, elas estavam falando a respeito de algumas coisas que elas faziam que não eram muito crentes, sabe? Não era uma atitude assim muito cristã, vamos colocar assim, né? E eu e a outra pessoa que nós estávamos ouvindo, assim, nós ficamos assim, gente, como assim? Que absurdo! Não pode agir desse jeito. Como é que fica o galardão de vocês diante de Deus? Você tem que fazer o que é bom. Mas a gente não está fazendo nada de errado, a gente só não está fazendo, né? Eu falei assim, não, mas não é assim. Aí uma delas virou e falou assim, eu estou salva. Nem que seja para morar no porão do céu, eu vou. Aí a pessoa que estava junto comigo virou e falou assim, credo, você vai querer ser rato da eternidade? Eu não quero isso para mim, né?
Então, gente, o galardão, ao certo, nenhum de nós sabe o que é. Nós, enquanto humanos, nós temos uma visão muito falha, muito empobrecida do que pode ser esse galardão. Então, tem gente que vira e fala assim, não, porque fulano fez tantas coisas boas que lá no céu tem uma mansão preparada para ele. Por causa das mansões celestiais que aparecem, né? Tem uma mansão preparada para ele. E lá ele vai ter tudo que ele mais gosta nessa terra, nessa mansão. Que coisa mais pobre. Eu acho que talvez um galardão que nós pudéssemos imaginar, eu vejo assim. Primeira coisa, eu não acredito que nós realmente vejamos a Deus no céu. Porque eu acho que Deus, ele está tão acima de nós, ele está assim, ele é tão Deus, né? Que eu acho que nós teremos a presença dele, que nós o conheceremos como somos conhecidos. Mas como eu vejo vocês, aí quando a gente se encontra, assim, face a face, ali, nós ali, eu creio que eu não consigo me ver dessa maneira. Talvez, né, vai ver que eu sou muito ratinho, eu penso muito ratinho nesse sentido. Mas eu acho que Deus é tão Deus que a presença dele estará lá. Mas vê-lo mesmo, ver, né? Assim como alguém, assim, eu não consigo ver dessa maneira, tá? Mas isso é Sandra 1.1, tá? Vocês podem discordar. Mas eu acho que um galardão, para mim, qual seria? Sabe quando você vai ao teatro ou ao cinema e aí você tem aquele lugar, aquele que você senta, e aí você consegue ter a visão assim, da telona assim, na sua frente, que ninguém passa na sua frente, que você tem lugar para esticar as pernas, comer pipoca sossegado, sabe assim? Eu vejo, para mim, um galardão seria eu conseguir estar o mais próximo possível da presença do meu Deus, no meio do coro ali de anjos louvando, sabe assim? Com aquelas vozes assim na minha orelha. Eu creio que isso seria um galardão. Lá no céu, isso seria um galardão. Assim, ter o máximo que eu pudesse da presença do meu Deus. Isso é um galardão. Ah, mas o galardão do outro, então, é sentar lá na escada, no cinema lotado lá no fundo? Bom, eu não sei, eu dei um exemplo, né? Ele também estará diante da presença de Deus. Ele também estará salvo, mas ele não terá o tanto da presença que eu terei. Eu creio nisso, eu vejo dessa forma. Eu creio que o resto, na minha visão, Sandra 1, eu vejo que é muito pobre você comparar com coisas terrenas. Você colocar assim que você vai ter um Porsche celestial para você andar lá de um lado para o outro do céu. Não. Eu acho que isso é muito, né? Eu acho que, para mim, isso é acho mesmo, tá? Não é creio, não, é acho, é achismo aqui. Mas eu acho isso isso. Acho mostra a que um mentalidade, galardão né, possível Sandra? para mim no céu seria isso. É aquela mentalidade da terra, né? Aquela mentalidade que as pessoas têm daqui. Porque aqui você tem como você escolher morar numa mansão e você escolher morar num apartamento pequenininho, no meio de muita gente, onde você não tem vista para lugar nenhum. Né? Então, essa mentalidade a gente precisa perder e ver que o importante é estarmos com o Senhor. Não importa se vamos ter um lugar especial ou um lugar menos especial, não é isso. Mas o importante é que o Isso, texto pastor. aqui para nós deixa claro que haverá uma recompensa, né? E será que nós temos investido nessa recompensa? Será que nós temos investido nessa recompensa no sentido de realmente fazer a vontade de Deus aqui para que nós possamos ser merecedores dessa recompensa? Atrás da gente aqui, Sandra, tem uma imagem de uma coroa. Eu acho que a maior recompensa que a gente pode ter lá é essa coroa aí, não é verdade? Da vida eterna, né, pastor? Um exemplo também para nós pensarmos um pouquinho é quando Jesus fala sobre o rico e Lázaro. Sim, sim. Quando Jesus fala da recompensa de Lázaro, ele não fala de bens, ele Não. não fala de coisas, ele fala que Lázaro foi para o seio de Abraão. Uhum. A nossa revista traz uma observação nesse sentido também. Faz uma analogia em relação à noiva, não é?
E ela fala que a noiva, quando ela vai se casar, se ela está se casando por amor, ela não pensa na casa maravilhosa que ela vai morar, nos bens que ela vai ganhar, ela quer o noivo. Ela quer viver a sua vida ao lado do amado. Uhum. E no nosso coração, o sentimento que deve morar talvez seja esse, que nós possamos querer a presença de Deus, amar a Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar ou fazer, não é? Então, talvez seja por aí, gente, o galardão, viu? Ó, tô de olho. Fazer uma enquete, pastor. O que é o galardão para você? Né? Ver o que E o você pessoal que está aí acompanhando diz. a gente pelo chat, você pode colocar aí também as suas impressões, aquilo que você pensa, aquilo que você acha que é, né? A escola dominical é isso, é um momento de interatividade, é um momento de nós colocarmos também as nossas opiniões. Então coloca aí o que é para você esse galardão, né? E a gente está aqui para conversar juntos. Gente, ó, vou correr aqui porque senão não vai dar. E a conclusão é a cereja do bolo. Eu tenho que chegar na conclusão. Então vamos lá. Falta só Vamos 20 correr. minutinhos, hein? Passa rápido Vamos demais. correr. 5 minutos, vamos lá. Então eu vou pular aqui um pouquinho a questão dos versículos, mas ó, no 14 nos diz que quando você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, ou seja, vamos falar uma linguagem aqui para alguém, você que está aí nos ouvindo, você que não sabe o que é ser lavado, remido no sangue do Cordeiro. É quando você reconhece que você não dá conta da sua vida, que você não consegue vivê-la de uma maneira que você seja feliz e que você se aproxime de Deus. Nesse momento, você entrega a sua vida através de uma oração e diz: Jesus, toma minha vida, transforma minha vida, vem tomar conta da minha vida. Eu preciso do Senhor. E a partir daí, em tudo na sua vida, você começa a viver de acordo com aquilo que Jesus tem para você. E você reconhece Ele como o único caminho para que você se aproxime de Deus. Tá? Então, vamos traduzir aqui, porque às vezes tem alguém aí que está nos ouvindo hoje e que não conhece essa linguagem. Mas é disso que nós estamos falando. Porque cada um de nós, o pastor, eu, em algum momento nós fizemos isso. Nós reconhecemos que nós não poderíamos chegar próximos de Deus se Jesus não fizesse a ponte para esse caminho. E aí nós entregamos a nossa vida a Ele. E daí para frente, Ele transformou a nossa vida. E nos mostra o caminho a cada dia para nos aproximarmos de Deus e da vontade dEle para nós. E a Bíblia nos diz lá no versículo 14 que esses que fizeram isso têm o direito ao céu. Têm o direito de entrar pelas portas da cidade que Deus tem preparado para nós lá. E viver diante da presença de Deus. O verso 14 nos diz isso. Maravilhoso. Bom, vamos lá. Também tem no verso 15 que uma distinção. Porque se tem os que vão, tem os que ficam. Eu não quero enganar a ninguém aqui que não tenha ouvido essas aulas, que não conheça a mensagem do Apocalipse, tudo aquilo que nós temos falado aqui. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Se existem os que vão, também tem aqueles que não vão. Né? Então a Bíblia nos traz isso, versículo 15 está lá, pode ler lá, Apocalipse 22:15 diz isso, tá? Então não se engane. Se você ouve a cada dia que todos os caminhos levam a Deus, não. Existe apenas um caminho, Jesus Cristo. Só Ele leva a Deus. Só Ele leva a salvação. Só Ele te leva para morar com Deus um dia nessa cidade. E uma coisa muito importante que nós temos que ter aqui, isso não é uma historinha. Que o céu e o inferno é algo real para nós. Tá? Então isso também o Apocalipse nos traz. E ele se chama aqui no verso 16 de a estrela da manhã. Mais uma coisa para nós falarmos a respeito do caminho. A estrela da manhã é interessante. Quando está amanhecendo, né, quando você tem um lugar assim que o céu é limpinho, vai clareando assim, mas tem aquela estrela, que é a última a sumir, né, que ele está lá, a estrela da manhã. Ele é aquele que brilha. Mesmo no sol iluminado, ele está lá brilhando, ele se destaca. É Jesus Cristo.
É assim que ele se chama, a estrela da manhã. É aquele que guia o nosso caminho. É aquele que guia as nossas vidas. Vamos continuar aqui rapidinho, que ele vai dar tempo. Vamos lá. Bom. Eu não sei se você ouviu Aí, direito aí, Sandro, mas faltam 20 minutos. Acho que você entendeu 5, mas são 20. não, é 5 para poder entrar na conclusão. Eu tenho que correr, que senão a conclusão Ah, não vai meu dar Deus. tempo. Tá. Não vai dar tempo, pastor. Bora Então, lá vamos lá. então, bora lá. Então, no verso 17, quem anseia pela vinda de Cristo, quem é que anseia? Vamos olhar aqui? Verso 17. Verso 17 também é muito lindo, porque o verso 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito quem é? O Espírito Santo Consolador, o selo da nossa herança. Mais uma coisa para você que está nos ouvindo e não conhece esse linguajar. Quando você entrega a sua vida a Jesus, ele fez uma promessa a você, que ele não vai te deixar sozinho, que ele não te abandona, por mais que você não possa vê-lo. A partir do momento que você tem essa atitude, que você entrega a sua vida a ele, ele coloca no seu coração, dentro de você, o Espírito Santo. O Espírito Santo é como um selo, é como se fosse uma marca que está em nós, para garantir que nós somos dele. Então, ele coloca essa marca em nós, a marca do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito, ele está com a igreja, aí direcionando a igreja, fazendo com que a igreja faça a vontade de Deus, mostrando essa vontade para nós na igreja. Então, esse mesmo Espírito é o que está aqui no verso 17, dizendo, vem, vem, Senhor. E a noiva, quem é a noiva? A noiva é a própria igreja. Né? Se você não conhece essa linguagem, vamos lá. A noiva é a própria igreja. É a reunião daqueles que entregaram as suas vidas a Cristo. Ah, mas por que ele não pode falar assim para você só, não a noiva, não a igreja? Porque essa é a vontade de Deus. Ele quer que nós estejamos em uma igreja. Tanto é que quando ele fala que o seu povo vai se encontrar com ele, ele providencia uma cidade. Por quê? Porque você vai viver em comunidade, comunidade dos santos, dos salvos, dos remidos, daqueles que um dia fizeram essa opção por Cristo. Você não estará sozinho no céu. Por isso que muitas vezes, por mais que nós falamos que é tão difícil viver em comunidade, é tão difícil viver na igreja. Olha, é difícil sim. Quando a gente olha, desde os apóstolos, a gente vê que é difícil. Mas essa é a vontade de Deus. Não tem para onde fugir. No céu você não vai viver sozinho. Você tem duas opções. Ou você vive com o povo de Deus no céu, ou você não vive no céu. Né? Fica a dica, tá? Então, não tem como fugir, não. Né? Então, é isso, gente. Eu queria vir até aqui com os versículos para a gente caminhar agora para a conclusão, tá? Então, nós proclamamos enquanto igreja, só falando um pouquinho daqui do 17 até o 19, a palavra de Deus, direcionados pelo Espírito. O Espírito, por ser Espírito de Deus, ele não mente, ele não adultera a palavra de Deus, ele não transgride nenhum mandamento, nenhuma lei, nada que o Senhor deixou. E aqui diz a respeito do que acontece com aqueles que mudam essa palavra, com aqueles que adulteram o que está escrito. Não é? Está aqui, versículo, vamos pegar certinho aqui, 19, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado e levar isso muito a sério, porque existem consequências. Então, que nós possamos pregar a palavra. Né? Quando nós falarmos da palavra, foi o que eu falei. O que eu acho é uma coisa, o que está escrito é isso aqui. Eu tenho toda a liberdade de achar, de muitas vezes ficar em dúvida em algumas coisas, né? Nós podemos chegar diante de Deus e colocar. Isso né, é o relacionamento, a gente se relaciona com ele. Agora, o que você não pode é pegar e falar assim, tá escrito isso aqui, mas não é assim, não. Não, não é. Eu já ouvi isso, tá? Eu ouvi isso dentro da igreja. Uma vez eu estava dando uma aula e eu peguei e falei, a gente estava falando a respeito do dom de línguas. E aí tinha uns irmãos meio sapatinho de fogo, assim, nada contra, tá, gente? O dom de línguas é bíblico, tá lá. Só que, né, a pessoa era um caso à parte, assim. Aí ele pegou, virou e falou assim, pode estar escrito isso aí, mas isso aí não é desse jeito, não.
é assim, viu, gente? O que está na Bíblia está na Bíblia. Eu posso até não concordar, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia, tá? Então, oi, voltou. Tá me ouvindo, pastor? Agora sim, voltou. Deu uma travadinha aí, mas já normalizou. Pode continuar, Então tá Selma. bom, vamos lá. Conclusão. O que nós vimos então no livro do Apocalipse para nós encerrarmos aqui, gente? O Apocalipse é um ato de amor de Deus, é um livro que Deus permite que nós vejamos acontecimentos futuros por sua imensa misericórdia e amor por nós. Nós lemos logo no início 7 cartas direcionadas a 7 igrejas. Apesar de serem cartas direcionadas a igrejas, elas falam a cada um de nós, porque da mesma forma que a igreja ela é comparada a um corpo, nós somos pessoas e, portanto, temos os nossos corpos, também podemos ler essas cartas como individuais para cada um de nós, porque fala de atitudes também humanas. E nós vemos ali, primeiro, que fala a respeito de nós não deixarmos de amar, né? Não abandonar o primeiro amor. Aquele dia que você se encontrou com o amor de Deus, aquele dia que você teve aquela experiência que te confrontou e que você se entregou diante dela. Que nós não abandonemos isso. Né? Aquilo é o nosso resgate, é o nosso porto seguro. Que nós não esqueçamos que não é fácil ter uma vida cristã. A carta para Esmirna nos mostra isso. Né? Primeiro Éfeso a respeito do primeiro amor, depois Esmirna falando a respeito da perseguição que você pode sofrer sendo cristão. Isso faz parte, tá? Tá lá. Pérgamo, a igreja tolerante, a igreja que era um pé lá, outro cá. Né? Isso não é da vontade de Deus. Deus exige de nós compromisso. Deus exige de nós uma posição diante desse mundo tão relativista. As coisas de Deus não são relativas, elas são absolutas. O céu é um só. O céu não tem o céu mais ou menos e o céu plus. Não. O céu é para aqueles que o querem. É para aqueles que realmente acreditam nele. Né? E tomam atitudes em cima dessa fé. Tiatira era a igreja das falsas doutrinas, atendendo interesses pessoais dos seus membros. Isso também é muito sério. Nós temos que lembrar que a igreja é instituição estabelecida por Cristo, pela qual muitos morreram, para que ela chegasse até hoje, até nós, ela é maior do que nós, ela é maior do que o indivíduo. E nós não podemos esquecer disso. Apesar de Deus mandar Jesus para que nos resgate individualmente, nós não podemos colocar os nossos interesses acima da instituição. Ok? Isso também a Bíblia nos fala nessas cartas. Sardes fala a respeito da apatia, daquela coisa que não tem relevância, que tanto faz estar ali ou como não estar. Como tem sido a nossa vida dentro da igreja, é algo para nós pensarmos também, através dessa carta que nós encontramos aqui no Apocalipse. Filadélfia, a igreja que não recebe críticas nas cartas. É uma igreja missionária, é uma igreja que atua, é uma igreja que paga o preço de falar de Jesus. Será que temos feito isso? Como tem sido a nossa vida de evangelismo? Laodiceia, a igreja apóstata, a igreja rica, a igreja que se firmava naquilo que tinha, e que Jesus diz que era cega, era pobre e estava nua. Né? Então, nós temos que pensar. E outra coisa que nós vimos também, que Jesus, ele avisa que várias vezes ali há o aviso do que virá, do que irá acontecer. Que na sua imensa misericórdia, ele não manda as pestes, ele não manda os desastres, de repente, assim, nós estamos sendo avisados. Está tudo escrito aqui. O Apocalipse nos trouxe isso também ao longo dos nossos estudos, né? E mais uma coisinha que eu queria ressaltar, que até o dia que nós falamos sobre isso, acho que isso aqui ficou pendente. Eu vi uma dúvida, não sei se essa dúvida depois eu fiquei pensando, acho que não foi sanada. Nós vimos também a respeito da marca do anticristo, da pessoa do anticristo, né? E o que aconteceria ali com os que recebessem essa marca. Eu acho que uma coisa que não ficou muito clara, que eu vi várias pessoas perguntando, era assim, mas e para saber dessa marca? O que será que acontece? Como será que é essa marca? Gente, entendam uma coisa. Não será uma coisa que você, de repente, foi marcado e você fala, era a marca?
deu ruim. Ai, foi sem querer. Não, não vai ser assim não, tá? Se fosse no Brasil, eu podia até falar assim, só Brasil, eu podia até falar que ia ser assim, ó. Ia chegar um contrato em 5 vias para você assinar, ler na frente de testemunhas, reconhecer firma lá no cartório, entendeu? Protocolar em 5 repartições diferentes e ficar com uma cópia, tá? Então, essa é uma coisa que você vai ter plena consciência do que você estará fazendo. A sua opção será consciente. Você vai receber a marca consciente se você receber. Se você negar essa marca, você também estará consciente daquilo que você está fazendo. Então, não se preocupem se isso é a marca, se aquilo é a marca, se determinada coisa é o sinal do anticristo. A Bíblia nos diz que nós não teremos dúvidas quando isso acontecer. Ah, mas diz também que pode enganar até os eleitos. Entenda uma coisa, essa questão do enganar é no sentido de seduzir, tá? Se você ficar firmado na rocha, a palavra já diz, rocha, se a casa está firmada na rocha, não é qualquer vento, não é qualquer onda que bata que vai te tirar de lá. Então, qual é a nossa rocha? É Jesus Cristo, é oração, é leitura da palavra. É através disso que nós sabemos a vontade dele e o que é de engano e o que não é. Então é uma busca a cada dia, né? Então nós não podemos esquecer isso. E será que, tendo tudo isso, nós temos algum motivo de preocupação? Eu queria usar uma ilustração que eu ouvi hoje de manhã. Melhor, hoje de manhã não. Sábado de manhã, numa aula que eu fiz. Eu estava no curso de evangelista e eu achei essa ilustração de Deus. E eu quero compartilhar com vocês. Havia uma embarcação e ela estava no mar. E o mar estava revolto. E todos achavam que a embarcação iria naufragar. E um corria para um lado e tentava fazer algo para que isso não acontecesse. O outro corria para o outro tentando fazer outra coisa para que isso não acontecesse. E cada um tomava uma atitude para que aquilo não viesse a acontecer. Mas havia uma menininha frágil, delicada, sentada na proa da embarcação. E olhando o mar e tudo aquilo acontecendo. E aí chegaram para a menina e perguntaram assim, você não está preocupada? Você não acha que pode afundar o navio? Você não está preocupada com isso? E ela disse não, porque eu sei que o meu pai cuida de mim. Então que nós possamos, mesmo frágeis como temos que ter a consciência que somos, mesmo muitas vezes nos sentindo desamparados de todos os lados, saber que o nosso Pai continua cuidando de nós no mesmo lugar. E por isso nos deixou o livro do Apocalipse. E eu queria encerrar a minha fala lendo os 2 últimos versículos. Vamos lá comigo? Vamos lá. Versículo 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. É isso, pastor. Depois de uma aula como essa, a gente certamente fica bem mexido, né, Sandra? Somos impactados por uma palavra que nos traz esse confronto, né? Mas é um confronto no sentido de que realmente ou nós nos posicionamos diante daquilo que está diante de nós, ou nós simplesmente rejeitamos essa redenção, estas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós e como Ele mesmo nos trouxe aqui, né? Ele tem para nós algo especial preparado, né? Ele tem para nós algo que, pela graça, Ele quer nos dar. Então, cabe a nós decidirmos, ou acatamos e vamos em busca disso, ou nós rejeitamos e deixamos de viver essa bênção, essa redenção que o Senhor nos promete. O livro do Apocalipse não poderia terminar da melhor maneira, né? Com promessas, com
colocando diante de nós tudo aquilo que o Senhor, na sua infinita misericórdia, tem reservado para a sua noiva, que é a sua igreja. Então, vale a pena passarmos por tudo, vale a pena insistirmos, vale a pena nós desgastarmos a nossa vida, investirmos a nossa vida na obra, no reino de Deus, não porque a gente quer a recompensa só, mas porque a gente quer a presença de Deus, porque a gente quer Ele. É por Ele que a gente faz tudo isso, né? Eu creio que lógico, a recompensa vai ser só uma consequência, mas o maior objetivo de tudo é a presença de Deus, é estar na presença do Senhor. E nós vamos finalizando então a nossa aula de hoje, finalizando o livro do Apocalipse, como ele mesmo diz aqui, com a seguinte mensagem, né? Sim, venho em breve. É uma certeza, Sandra, que a gente tem. A mesma Amém. certeza que amanhã é segunda-feira, uma certeza nós temos aqui. Jesus voltará, e breve. E nós, né? O que vamos fazer? Estamos preparados? Vamos continuar vivendo esta vida? E aí eu confesso a você, o versículo que, lógico, todos são importantes, mas um que traz preocupação é o versículo que ele fala assim: fora ficarão os cães. E não é o cão aí, não, o cachorrinho aí que você tem na sua casa, não, viu? Não. Cães aqui são aqueles que realmente, porque no Novo Testamento, os cães eles não eram tão bem-vindos, né, na casa dos judeus, não eram considerados bem-vindos. Então ele está dizendo aqui, ó, fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria. E feitiçaria não é só quem é feiticeiro que pratica, não. Em alguns momentos nós já praticamos também. Se a gente for estudar ao pé da letra essa palavra, a gente vai ver que a gente já entrou nessa também. O que comete imoralidade sexual, isso aí nem precisa comentar, que é o que mais a gente está vendo nos nossos dias. Assassinos, idolatria. Gente, idolatria não é você adorar a imagem. Tem muita coisa que tem servido de idolatria nas nossas vidas. E todos os que amam e praticam a mentira. Gente, quando falo de mentira, é um negócio que pega, Difícil. porque e o mundo hoje vive uma mentira. As pessoas vivem uma vida de mentira, de engano. Então vamos alinhar, gente, vamos voltar para a presença de Deus, vamos ajustar a nossa vida, vamos colocar em ordem a nossa casa, vamos colocar em ordem a nossa vida, porque não dá mais tempo de ficar brincando. É hora de nós realmente nos alinharmos, se é que a gente quer essa redenção, se é que a gente quer morar com o Senhor. Então, é um desafio que eu faço para você aí. Se alinhe com Deus, e aí é só aguardar a grande conclusão, o grande momento da volta do Senhor Jesus. Amém. Isso mesmo, pastor. Amém. Sandra, vamos finalizando? Vamos sim, pastor. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, que esse estudo do Apocalipse, como o pastor falou lá no início, né, tenha sido bênção para a vida de vocês. Tem algo que eu concluí depois desses anos de caminhada, né, depois de não só estudar, mas também de formar dentro da área da teologia, que quando você estuda teologia, você primeiro estuda para você. Primeiro você estuda para afirmar a sua fé. Passar isso para outros, trabalhar dentro de uma igreja, estar à frente de qualquer trabalho que você utilize isso, é consequência. Sim. Você é movido por aquilo que você aprendeu, né? Mas, em primeiro lugar, você faz isso para você. Agora, quando você faz um estudo como nós fizemos aqui, tantas pessoas, foi feito a tantas mãos, não é? Esse estudo do Apocalipse, você estuda sim, isso edifica a sua vida. Mas agora é hora de você servir o outro, né? É hora de você saber até que ponto tudo isso que você fez, tudo isso que você estudou, até que ponto você edificou mesmo na vida das pessoas. Porque se não for para isso, não precisa. Se for só para mostrar que você sabe alguma coisa, é vazio, é em vão. Meu galardão não vai ser garantido, se for por isso. Né? Se for só para falar assim, eu sou demais, aí Jesus vai me pôr no meu lugar, vai mostrar que eu não sou, não.
Então, por isso que é importante, como o pastor falou, né, saber se isso foi bom para a vida de vocês. Até para o irmão Eduardo também poder programar daqui para frente, né, o que ele fará na escola dominical. Mas de minha parte, eu peço a Deus que esses estudos tenham sido bênção na sua vida. Que tenham, assim, realmente colocado um tijolinho a mais no conhecimento bíblico que você tem, né, que você vem construindo, tá? É para isso que, pelo menos, eu acho que todos que passaram aqui esses estudos estiveram aqui. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam orar pela minha vida, para que eu possa também continuar, né, estudando, servindo. É isso. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, Sandra. Obrigado por essa aula, obrigado pelas contribuições aí também durante esse tempo em que estudamos o livro do Apocalipse, que certamente edificou muitas vidas. Você poderia orar finalizando esse nosso encontro de hoje? Sim, pastor, vamos lá. Amém. Pai amado, Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a tua forte mão, Senhor Deus, e por isso nós te somos gratos, Pai querido. Que o Senhor possa, Pai, a cada um daqueles que estão aqui nos acompanhando, visitar poderosamente, Pai, e colocar no coração de cada um a tua vontade, Pai. Que eles possam saber onde eles não estão cumprindo aquilo que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Que o Senhor possa falar de maneira clara, que eles não tenham nenhuma dúvida. E que assim possam, Senhor, voltar de onde estão, voltar ao primeiro amor e fazer a tua vontade, Pai querido. Ó Senhor, aqueles também que estão nos acompanhando e que ainda não te conhecem, visita agora com poder, Senhor Deus, e que eles possam sentir, Senhor, o teu toque de amor, sentir a tua presença, Senhor, e também, Senhor, ter a oportunidade de entregar a sua vida nas tuas mãos, Senhor amado. Que eles possam, nesse momento, saber que o Senhor é Deus, que não existe nenhum outro, e que possam fazer essa escolha de maneira consciente. E o dia que Jesus vier e levar a sua igreja, que eles também estejam juntos, e junto conosco, e que possam, Senhor Deus, proclamar que o Senhor é o Senhor deles e Salvador de suas almas, Senhor Deus. Ó Pai querido, aqueles também que enfrentam lutas, nesse momento também visita, Pai, e que eles tenham também a certeza do teu cuidado. E assim como o Senhor deixou este livro para que nós saibamos o teu amor por nós, que eles também sintam a tua presença e esse amor, Senhor, neste momento. Ó Pai, visita a tua igreja, que a tua igreja ouça a voz do Espírito que com ela está, e que possa, juntamente com este Espírito, clamar: vem, Senhor Jesus, vem porque estamos fazendo aquilo que o Senhor tem para que façamos, vem porque temos obras, Senhor, para apresentar, porque a salvação o Senhor já nos garantiu, Senhor Deus. Ó Pai querido, que a tua igreja possa estar nesse Espírito, nessa disposição, Senhor amado. E a cada um de nós, Senhor, que não tem andado segundo a tua vontade dentro da tua igreja, segundo a obra que o Senhor tem para que façamos dentro da igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o caminho e que possamos querer de todo o coração fazer aquilo que te alegra, para a honra e glória do teu santo nome. Ser com o pastor Silvio e com a sua família, continua sustentando o teu servo, Senhor. Derrama, Senhor, das mais ricas bênçãos sobre a vida dele e da família. E também, Senhor, guarda a saúde do teu servo e da tua família, da família dele, Senhor Deus. Que nada chegue até a tenda dele, Senhor Deus. E que ele possa continuar desempenhando o ministério que vem desempenhando para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Ser conosco nesse dia, ser com o nosso país, e que nós possamos fazer a melhor escolha nas urnas neste domingo, Pai. É o que nós pedimos e já te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Sandra, por esse tempo precioso. A você, fica o nosso convite. Domingo que vem tem mais Escola Dominical. Logo mais à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto. Se você não fez ainda a inscrição, corre lá e faça para participar de forma presencial. Ou então, você pode acompanhar aí pelo YouTube da nossa igreja, Igreja Metodista Guaratinguetá, transmissão ao vivo do nosso culto às 19h30.
Um bom domingo para vocês. Vote consciente e tenha certeza de que Deus está conosco. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, Sandra. Deus abençoe. Tchau, gente.